Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. Diálogo Nacional, programa de número 925, recebe hoje a professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Ela é professora, especialista em 2 áreas que vão interessar a todos vocês, telespectadores e internautas: direito da família e sucessões. Que bom recebê-la aqui no nosso Diálogo Nacional. Dr. Rui, a satisfação é toda minha estar aqui com o senhor nesse programa que eu sei que é de grande audiência, né? E poder falar sobre o direito de família e das sucessões, o atual direito de família e das sucessões. Eu até brincava com a professora Regina Beatriz. Eu me formei em 1962. Direito de família naquela época, ou das famílias, ou de família, mudou profundamente os usos, os costumes, tudo isso que vocês vão ouvir hoje da professora Regina Beatriz, que é jovem ainda, formou-se 15 anos depois da minha formatura, mas é uma conhecedora profunda dessa matéria. Mas vamos conhecer um pouco mais a professora Regina Beatriz. Ela é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Preside e é fundadora da Associação de Direito da Família e Sucessões. E é titular de uma cadeira, a cadeira 39, na Academia Paulista de Letras Jurídicas. Como surgiu sua vocação para o direito? Minha vocação, Dr. Rui, surgiu desde os meus 4 ou 5 anos de idade, ou seja, de quando eu tenho memória. Memória da infância, nesse sentido vocacional. Foi de uma forma muito interessante, porque meu pai é advogado, formado em Coimbra, mas fez toda a sua carreira aqui no Brasil. Casou-se com a minha mãe em Portugal e veio para o Brasil. E aqui constituiu, então, depois a sua prole, né? Eu e meu irmão. E sempre admirei muito meu pai e essa atividade, portanto, desde tenra idade minha. E propus à mesa numa refeição, à minha família, essa ideia, né? Veio vindo, e o meu pai sempre muito preocupado com a advocacia para uma menina, né? Para a filha, né? Querida dele, sabendo que é uma profissão que efetivamente é linda, mas tem uma série de embates, né? Assim, meu pai queria que eu fosse professora e me incentivou muito a que eu fizesse, portanto, a carreira acadêmica, para que eu pudesse me voltar à academia e deixasse a advocacia. E isto durante toda a minha vida. Eis que eu, já iniciando a faculdade, né, me envolvi bastante com os assuntos acadêmicos, mas sempre com o sangue muito voltado à advocacia. Foi muito importante este incentivo de meu pai, porque consegui fazer um casamento entre a advocacia e a academia, desenvolvi as 2 carreiras e dessa forma eu agradeço ao papai este empenho que ele fez para que eu deixasse a advocacia e me voltasse somente à academia, porque desta forma eu consegui reunir essas 2 atividades em toda a minha vida desde que me formei em 1979. Comecei a advogar e também a lecionar em 1980. Eu vejo que a senhora é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Primeiro, o que é a bioética e como é que a senhora foi para Lisboa? Por que a Faculdade
da Universidade de Lisboa? As origens já dizem, né? Meu pai, português, minha mãe também filha de português, portanto, nas duas origens, né? Só um lado italiano, e eu, portanto, sempre estive muito em Portugal, até para visitas à família, paterna, materna, e sempre admirei muito, portanto, ali mesmo depois de formada, aqui na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, onde me graduei aqui no Brasil, em São Paulo, sempre admirei muito as faculdades portuguesas. Foi por isto que resolvi, depois do mestrado e do doutorado na USP, fazer o pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E a escolha da bioética, ou do direito da bioética, no pós-doutoramento, se deu especialmente porque sempre desenvolvi estudos a respeito da reprodução assistida, ou procriação artificial, ou fertilização in vitro, há várias, não é, denominações, e nas mais diversas espécies de fertilização artificial ou assistida. Então, diante disto, resolvi unir o direito da bioética, também as questões de direito de família, com uma tese sobre reflexões sobre a reprodução assistida nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Essa é minha tese de pós-doutoramento. Doutora Regina Beatriz, eu falava há pouco, 1958, 1959, 1960, na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, eu tive como meu mestre nessa área o professor Washington de Barros Monteiro. E quando nós estudamos o direito de família, eu comparando o que eu estudei com o que hoje, o atual direito de família, eu fico pasmo. Então, gostaria que a doutora Regina Beatriz, que é especialista nessa área, falasse agora sobre o atual direito de família. O que ele difere do direito de família que eu aprendi? Perfeita pergunta, doutor Rui. Primeiramente, o que é o atual direito de família? Efetivamente, qual é o atual direito de família? É aquele que a sociedade brasileira, como um todo, quer. É aquele que está de acordo com os anseios da nossa sociedade. Isto é importantíssimo. Por quê? Porque o que hoje se fala em algumas correntes ou ideias a respeito do direito de família é algo que está em total desacordo com o que a nossa sociedade quer para as suas famílias. Hoje em dia se fala, por exemplo, em institucionalização da poligamia. O que significa isto? Significa atribuir a uma relação constituída por mais do que duas pessoas a natureza de entidade familiar. Por exemplo, um homem com duas mulheres, uma mulher raramente se diz com dois homens, e se eu tiver oportunidade eu explico por quê. Também três mulheres, três homens, como se este tipo de relação pudesse constituir uma entidade familiar. Quando não só a nossa sociedade, mas também a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 226, parágrafo 3º, expressamente que a união estável é monogâmica, só pode existir entidade familiar em forma de união estável e, claro, também casamento, em monogamia, apenas duas pessoas e jamais 3, 4 ou 5, e com todo respeito, o inferno é o limite. O Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, estão mexendo nessa matéria? O Senado tem hoje um projeto de lei em tramitação que se chama Projeto de Lei Estatuto das Famílias.
Por outro lado, na Câmara, há um projeto de lei chamado Estatuto da Família. Então, não vamos confundir Estatuto das Famílias, projeto de lei do Senado, iniciado no Senado, com projeto de lei da Câmara, Estatuto da Família. São absolutamente antagônicos, são absolutamente diversos. No projeto de lei Estatuto das Famílias é que se propõe a institucionalização da poligamia, inclusive da poligamia, como eu chamo, não consentida, que é a atribuição às relações extraconjugais, extramatrimoniais, vou falar na linguagem comum, aos amantes e às amantes, direitos como pensão alimentícia, indenização pelo término da relação de mancebia, entre outras propostas totalmente absurdas, que não convergem com o que a nossa sociedade quer e que estão contrárias à própria lei maior, que é a Constituição Federal. Esse projeto de lei, Estatuto das Famílias, merece toda a atenção da nossa sociedade para que possamos todos juntos combatê-lo. Não só a nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, que é a ADEFAS, convido todos a verem o nosso site www.adefas.org.br, mas a sociedade como um todo. Proclamo a todos que combatam esse Estatuto das Famílias. Diálogo Nacional conversa hoje com a professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Ela que é especialista nesta área importante, que é o direito da família e também das sucessões. A doutora Regina Beatriz tem até um escritório conceituado de advocacia, onde atua nessas áreas: família, sucessões, direitos da personalidade, responsabilidade civil contratual, extracontratual, saúde e comunicação. Esqueci alguma área? Não. Foi completo, doutor Rui. Então tá bom. Doutora Regina Beatriz, eu vou relembrar algo que eu presenciei em 1988, ao final da Assembleia Nacional Constituinte. O então senador Paulo Brossard, que não se conformava com a miscelânea que foi a Constituinte e, consequentemente, a Constituição de 88, em relação ao direito de família, o senador Paulo Brossard, de saudosa memória, dizia: a Constituição de 88 pode tudo o que quer, mas não poderá transformar o homem em mulher. Ele tinha razão. Eu acredito muito nessa Constituição Federal, no que se refere à parte das normas de tutela da família. Nas normas que tutelam a família, a Constituição acertou e estabeleceu que as entidades familiares são formadas pelo casamento civil, pela união estável, que é aquela união de fato, que não tem a certidão de casamento, não tem proclamas, não tem todo aquele preparo, não há uma celebração oficial, mas que no plano dos fatos forma uma entidade familiar, e também as relações entre pai e filho, mãe e filho, nas chamadas famílias monoparentais. Essa tutela é muito importante, mas eu volto aqui, doutora, a insistir nessa questão de que falávamos antes, de que tanto no casamento como na união estável, as relações são monogâmicas. Estas escrituras públicas
que estão sendo lavradas, conforme noticiado, inclusive pela Folha de São Paulo recentemente, com declarações de 2 tabeliãs de notas, que dizem que já lavraram várias escrituras de relações poligâmicas, ou seja, de um homem com 2 mulheres, de 3 mulheres, a declaração inclusive de uma tabeliã aqui do interior de São Paulo, que teria lavrado uma escritura com 5 pessoas em forma de união estável, como se estas pessoas pudessem constituir uma família. Isto é que é absurdo, porque contraria o que a própria Constituição diz, que expressamente atribui à união estável a natureza monogâmica de 2 pessoas. E aí, exatamente respondendo à sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal, já faz uns anos, em interpretação do disposto no Código Civil sobre a união estável, segundo a Constituição, união estável é aquela relação formada por um homem e por uma mulher, expressamente é o que diz o texto constitucional. O Código Civil, que é a legislação infraconstitucional, aprovado em 2002 e que entrou em vigor em janeiro de 2003, repetiu a norma. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, já faz uns anos, houve por bem interpretar este artigo do Código Civil e expressar o pensamento do Supremo no sentido de que essas uniões estáveis podem ser constituídas também por 2 homens ou por 2 mulheres. O Supremo Tribunal Federal, ao assim decidir, em todos os votos, em especial nos votos do ministro Lewandowski, do ministro César Peluso e do ministro Gilmar Mendes, porque um acórdão não se faz só com o voto do relator. Um acórdão, quando há expressão de votos dos demais membros da turma julgadora, se faz pela expressão de todos os votos. E especialmente nos votos destes 3 ministros que citei, está explícita a posição do Supremo Tribunal Federal que, mesmo nas relações entre pessoas do mesmo sexo, impera a monogamia e não a poligamia, de modo que não há nenhum suporte neste acórdão do Supremo Tribunal Federal para estas escrituras públicas que, lastimavelmente e contrariamente ao que dita a nossa Constituição Federal, estão sendo lavradas. Estes tabeliãs de notas, no caso são 2 mulheres, tabeliãs de notas, por isso que eu falo estas 2 tabeliãs de notas que declararam estarem lavrando essas escrituras e que sabemos que lavraram estas escrituras, estão descumprindo a Constituição Federal. Então, dentro disso, doutor, o que temos hoje no nosso ordenamento jurídico? Nós temos a possibilidade de constituição da união estável somente entre 2 pessoas, sejam homem e mulher, sejam 2 homens e 2 mulheres. Eu não vou ingressar aqui na análise deste acórdão do Supremo, em saber se poderia ou não modificar o texto constitucional que expressamente fala na união estável heterossexual, homem e mulher. Eu quero aqui dizer o seguinte, dizer que esta poligamia é efetivamente o pior que se pode imaginar no direito de família brasileiro. E não é só por força da Constituição, Dr. Rui. É também em razão de estudos que são feitos, inclusive internacionalmente. Há um estudo importantíssimo, entre outros, que diz que a poligamia que é adotada na maior parte do continente africano, que é adotada em alguns países da Ásia, porque no restante de todos os nossos continentes, né, de todos os outros países, portanto, Brasil e, portanto, toda a América, né, Europa, a maior parte da Ásia, temos a monogamia.
Com base em estatísticas, em estudos profundos, este estudo diz que, depois se quiser inclusive forneço a fonte, que a poligamia aumenta a criminalidade quando ela é adotada em países como os países africanos, repito, e alguns poucos da Ásia, aumenta a violência doméstica, aumenta a mortalidade inclusive infantil e diminui o IDH, diminui o índice de desenvolvimento humano. É muito importante que tenhamos os olhos para isto, é muito importante que a nossa sociedade perceba que poligamia não é algo a almejar no nosso direito de família. Nós temos que manter a monogamia como princípio estruturante do casamento e da união estável, em benefício dos membros da família e também em benefício da própria economia. Economicamente, poligamia dá prejuízo, falando numa linguagem muito singela. Então, isto tudo merece muita reflexão. E é claro que direitos de amantes, como pensão alimentícia, como comunhão de bens, como indenização, isto tudo, né, que é a tal da poligamia. Os previdenciários, né? Direitos previdenciários, doutor. Veja bem, nós temos 2 recursos de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E nesses 2 recursos, que ainda não foram julgados e que esperamos que o Supremo Tribunal Federal analise muito bem estes 2 recursos, se propõe se discute se caberia a atribuição de direito previdenciário para a amante, para o amante. Direito previdenciário é, obviamente, um direito que está atrelado nestes aspectos ao direito de família. E é claro que está sujeito à Constituição Federal. Nós não podemos imaginar que o Supremo Tribunal Federal venha a consolidar um pensamento de que amantes concorrem com viúvas na atribuição de direitos previdenciários, nos benefícios previdenciários, na pensão por morte do marido, uma viúva ter que dividir esta pensão previdenciária com aquela que foi a amante do seu marido. Isto é gravíssimo. Isto implica na destruição de todas as bases, de todos os princípios estruturantes da família. Amante está praticando um ato ilícito, não é permitida a relação da mancebia, da amásia. Como se pode imaginar a atribuição de direitos previdenciários para amantes? Esperamos efetivamente que o Supremo Tribunal Federal tenha muita atenção e a ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, doutor Rui, requereu o ingresso nesses 2 recursos como amicus curiae. E ali, nesses 2 requerimentos, trazemos todos os fundamentos para que o Supremo Tribunal Federal se posicione em benefício e em proteção da viúva e que não atribua direitos previdenciários na relação extraconjugal, ou seja, às amantes. É hora de chamarmos o Alexandre Altenfelder para nos dar a boa notícia desta semana. O governo do estado de São Paulo anunciou nesta semana que o ICMS que incide sobre os remédios genéricos vai cair de 18% para 12%, o que vai fazer com que o preço dos genéricos nas farmácias caia aproximadamente 6%. Trabalhar a alíquota do ICMS de forma inteligente é muito importante para a vida dos cidadãos brasileiros. No final de 2015, por exemplo, o ICMS que incide sobre o cigarro aumentou de 25% para 30%. O mesmo caminho teve o ICMS que incide sobre as bebidas alcoólicas. Agora, notícia positiva com o ICMS dos remédios genéricos caindo. E por isso, essa merece ser a boa notícia desta semana do Diálogo Nacional.
Semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Portanto, fique ligado e até lá! Diálogo Nacional tem hoje como convidada a professora Regina Beatriz Tavares da Silva. O tema relevante, importante e atual, que é família, principalmente o direito de família. A professora Regina Beatriz, ela fundou e preside a Associação de Direito de Família e das Sucessões, como mencionamos nos blocos anteriores. E a associação edita a Revista de Direito de Família e das Sucessões. Fale um pouquinho sobre esse número que está sendo agora. A senhora teve a gentileza de nos entregar. Muito obrigada, doutor. É um oferecimento que faço ao doutor Rui, da nossa Revista de Direito de Família e das Sucessões, RDFAS, que é editada pela Revista dos Tribunais. E é a ADFAS que fornece todo o conteúdo, ou seja, a Associação de Direito de Família e das Sucessões oferece todo o conteúdo em parceria com a Revista dos Tribunais, editamos a revista. Pois bem, nesse volume 6, vejam, já são 6 volumes, a nossa associação nasceu, né, ao público em 29 de julho de 2014, portanto é recente. E nós já temos 6 volumes editados com conteúdo extremamente abrangente, profundo, crítico sobre o direito de família e das sucessões, não só dos temas que eu acabei de falar, mas de muitos outros, como guarda compartilhada, paternidade socioafetiva, abandono afetivo, enfim, aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de família. Há muitos e muitos temas tratados, inclusive em assuntos sucessórios, nesta revista. E nesta especificamente, nós publicamos, assim como fizemos nos demais volumes, nos anteriores, os nossos amicus curiae, ou seja, os nossos requerimentos de ingresso no Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, entre outras contribuições relevantíssimas de autores que são associados da nossa ADFAS ou não, porque a revista inclusive está aberta para as ideias, para o debate das ideias, não é? Neste volume 6, há um outro recurso no Supremo Tribunal Federal que versa sobre a prevalência da paternidade socioafetiva ou biológica. Isto é um tema também muito preocupante. Muito preocupante por quê? O que é paternidade socioafetiva? Paternidade socioafetiva é aquela paternidade em que não há uma origem consanguínea, não é uma origem de parentesco consanguíneo, não é uma origem de adoção, também não, que é o parentesco civil, é uma origem da própria socioafetividade construída no decorrer da criação, da formação de uma criança e de um adolescente. Como é que a paternidade socioafetiva surgiu no nosso país? Por força do nosso Código Civil, que foi muito avançado e que ainda é muito avançado. Nosso Código Civil estabelece que o parentesco pode ser consanguíneo, por adoção ou outra origem. Nesta outra origem se enquadra a paternidade socioafetiva, que exige reputação, ou seja, que a pessoa seja vista como pai daquela criança ou daquele adolescente, e que exige também, portanto, conhecimento social, fulano é o pai, e também exige toda a afeição no trato entre o pai socioafetivo e o filho. Daí se conclui o quê? Que a paternidade socioafetiva só pode existir quando não há pai biológico. Tipicamente
voltada àqueles casos da chamada adoção à brasileira. É aquela em que o homem registra um filho alheio como seu. Não deveria fazê-lo, porque esse registro importa numa falsidade. Inclusive, é um crime. Mas, com a existência de muitos casos deste tipo de registro, mulher está grávida e um homem assume aquela criança como sendo sua, quando não é biologicamente, criou-se este pensamento da paternidade socioafetiva. Este homem jamais poderá, desde que consciente de que registrou o filho alheio como seu, rejeitar este filho. Este homem jamais poderá dizer não quero mais este filho. Ele terá deveres perante esse filho de alimentá-lo, de sustentá-lo, de educá-lo, e este filho terá direitos em relação a este pai, mesmo que venha depois à tona a revelação de que não é uma paternidade biológica, não é consanguínea. Isto é paternidade socioafetiva. Portanto, não há a figura do pai biológico. O pai biológico não assumiu esta criança. Quando existe a disputa entre pai socioafetivo e pai biológico, é esta questão que se coloca no Supremo Tribunal Federal, qual seria o pai? Aí, caso a caso, e não como questão de repercussão geral, jamais com efeito erga omnes, os juízes devem analisar qual paternidade deve prevalecer, se a biológica ou se a socioafetiva, mas nunca como uma regra, nunca como uma eficácia contra todos ou em relação a todos, que é essa eficácia erga omnes. O Supremo Tribunal Federal esperamos também que se posicione nesta matéria da melhor maneira para que não haja um prejuízo à própria paternidade socioafetiva. Inclusive em relação a filhos que, depois de saberem, aceitarem a paternidade socioafetiva, terem, portanto, toda esta relação, querem rejeitar os filhos à paternidade socioafetiva porque sabem que os pais biológicos têm maior patrimônio. O pai biológico morreu, tem um patrimônio maior e quer rejeitar o filho à socioafetiva em prol da biológica. Isso tudo é muito grave, né? Pai, no caso socioafetivo, é aquele que criou, é aquele que educou. E claro que nesta hipótese não deve ser colocada em qualquer risco esta paternidade. Isto é paternidade socioafetiva. E é isso que se espera que o Supremo Tribunal Federal decida nessa questão de repercussão geral. Gostaria também que a professora Regina Beatriz falasse sobre a questão da guarda de filhos. Desafio da guarda compartilhada. Esse tema também é muito importante. Nós tivemos agora, em dezembro de 2014, uma nova lei que alterou o Código Civil e que estabelece normas muito importantes sobre a guarda, inclusive sobre a guarda compartilhada. Foi um projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, um deputado que efetivamente exerce as suas funções com muito brio e com muita luta em prol, inclusive, do direito de família. O deputado me procurou, inclusive para que eu pudesse auxiliar um pouco na redação desse projeto. Fiz ali algumas sugestões, nem tudo alcancei em termos de sugestões, inclusive redacionais, mas, em suma, o projeto realmente é relevante, já que agora temos a possibilidade de fixação da chamada guarda compartilhada, independentemente do acordo. Explico. Em 2008, o Código Civil foi modificado por uma outra lei, segundo a qual a guarda compartilhada seria estabelecida sempre que possível. Esta era a expressão legal, sempre que possível. E diante dessa fixação na lei, desta expressão, a guarda compartilhada passou a ser interpretada pelos juízes em 2008, de 2008 até o final de 2014, como sendo possível o seu estabelecimento só na hipótese de acordo, ou seja, pai e mãe
concordando em compartilhar dos poderes, dos deveres e dos direitos em relação aos filhos. Com este projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, que entrou em vigor em dezembro de 2014, a redação é: mesmo quando não houver acordo, a guarda compartilhada poderá ser estabelecida desde que haja aptidão do pai e da mãe. Portanto, num conflito judicial, num processo judicial de disputa de guarda, o juiz pode fixar a guarda compartilhada. Mas depende do preenchimento, Dr. Rui, deste requisito fundamental, que é a aptidão. O que é aptidão? É a reunião de condições morais, educacionais e também de afinidade e afetividade com o filho para o compartilhamento da guarda. E que não importa em divisão igualitária do tempo de convivência. A guarda compartilhada, ela é fixada independentemente da divisão do tempo de convivência do filho com a mãe e o pai. O filho pode continuar a ter mais tempo com a mãe, por força inclusive das atividades, que a mãe pode ter mais disponibilidade de tempo do que o pai, mas o pai pode ter a guarda compartilhada, porque ele estará, assim, decidindo sobre a educação juntamente com a mãe, qual será a escola do filho, qual será a atividade extracurricular deste filho, quais serão os tratamentos de saúde que este filho poderá receber, qual será a formação desta criança. Isto é guarda compartilhada. Portanto, há uma confusão, por vezes, neste instituto da guarda compartilhada, em que alguns dizem pai e mãe têm divisão de tempo, é o filho mochilinha, é o filho que passa da casa do pai para a casa da mãe em dias alternados. Não é nada disto. A lei diz da guarda compartilhada em divisão equilibrada. O que significa divisão equilibrada? Significa divisão adequada às condições da mãe e do pai, inclusive temporais, em matéria de tempo, de disponibilidade de tempo. E na guarda compartilhada, uma outra visão distorcida desta lei, que precisa ser esclarecida, continua a existir pensão alimentícia. O genitor que tem condições, seja o pai ou seja a mãe, de sustentar os filhos, o fará, independentemente da guarda compartilhada. Porque guarda compartilhada não é divisão de obrigação de sustento. Guarda compartilhada é compartilhamento da educação do filho, dos poderes na escolha, repito, da escola, dos tratamentos de saúde, etc. Então, pensão alimentícia se mantém sob a égide desta nova lei da guarda compartilhada. E, obviamente, sempre lembrando da aptidão. Não são todos os pais, assim como não são todas as mães, que podem ter a guarda de filhos. É preciso verificar se tem essas condições morais, educacionais, de afinidade e afetividade, para poderem exercer a guarda compartilhada, que efetivamente, quando é possível, é a melhor solução. Indiscutivelmente, quando possível, aspas, mesmo na hipótese de desacordo, mas quando há aptidão, é a melhor opção. A professora Regina Beatriz Tavares da Silva é hoje a convidada do programa 925 do Diálogo Nacional. Eu começo aqui esse último bloco. A professora nos trouxe aqui o segundo volume, do curso de Direito Civil. Trata exatamente do direito de família. Lembrando que o curso do professor Washington de Barros Monteiro, sem dúvida, um dos maiores juristas que o Brasil já teve, e a professora Regina Beatriz Tavares da Silva foi quem organizou este volume. Conta um pouquinho da história deste volume.
Olhe, doutor Rui, tem efetivamente uma história, porque há muitas edições, nós estamos indo para a 43ª edição deste curso de Direito Civil, que foi escrito pelo professor Washington de Barros Monteiro. Há muitas edições, lá nos idos de 2002, 2003, eu fui convidada para atualizar a obra do professor Washington. Exatamente no Direito de Família, neste volume 2, e também no volume da Responsabilidade Civil, que trata da responsabilidade civil, que é outra área de atuação nossa, também acadêmica e advocatícia. E, nessa ocasião, a Ana Cristina, que é a filha do professor Washington, me convidou para atualizar o curso como um todo, e eu disse a ela, não tenho a menor condição de fazê-lo, tanto por falta de tempo, como porque minhas especialidades são em família, sucessões e responsabilidade civil. Assim, indiquei o professor Carlos Alberto Dabos Maluf para escrever a respeito de direito das coisas, de obrigações, de contratos, e a professora Maria Cristina assumiu a parte referente às sucessões e a parte geral. Então, formamos um grupo para atualizar o curso de Direito Civil. No Direito de Família, a atualização foi sendo feita em várias edições e vendo que Ana Cristina, percebendo que eu estava realmente já com uma atualização, com um número, né, de informações muito relevante, me convidou honrosamente para mim, para que eu fosse coautora do professor Washington. Então, hoje, eu tenho a coautoria no livro, com muita honra realmente para esta humilde autora perto do grande mestre, professor Washington de Barros Monteiro, e nós estamos lançando agora, neste próximo mês, possivelmente, se não já neste mês, pela Saraiva, está no finalzinho do processo gráfico, a 43ª edição do volume 2 sobre direito de família, com tudo isso de que falamos aqui neste programa, que o Dr. Rui, né, em que ele me oferece esta oportunidade de falar sobre estes temas, e que eu agradeço. E teremos, portanto, aí um livro devidamente atualizado a tudo que diz respeito ao direito de família. Então, convido todos à leitura dessa nossa futura 43ª edição, curso de Direito Civil, Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva, publicado e editado pela Saraiva. Muito bom. Professora, vamos agora focar a questão da afetividade e a responsabilidade nas relações de família. Muito bem. Relevante foco de fecho, não é? Porque este é o grande tema. Devemos ter como princípio basilar no direito de família e, portanto, também no direito das sucessões, a afetividade, que é sentimento, que é subjetiva, que não é palpável, que não é um elemento que se possa medir, mensurar, ou devemos pautar o direito de família pela responsabilidade nessas relações familiares. Responsabilidade que é palpável, que tem natureza objetiva. Exemplo, abandono afetivo. Esta expressão, abandono afetivo, que acabou sendo a expressão mais utilizada quando um genitor, um pai, pode ser também uma mãe, abandona o filho. Depois de educá-lo, depois de criá-lo, num determinado momento casa-se uma segunda vez ou tem uma outra relação e esquece do filho do anterior casamento. Isso é abandono afetivo. É abandono no sentido do sentimento que gera, né, a possibilidade de um processo judicial movido por este filho contra este pai, ou é responsabilidade civil? Claro que é responsabilidade civil.
Neste processo judicial que o filho pode promover contra o pai que o abandonou, ele baseará o seu pedido de indenização pelo dano moral sofrido e também pelo dano material que pode ter ocorrido em relação a esse abandono, nas normas da responsabilidade civil e com base no descumprimento do dever do pai de cuidar do filho, no dever do pai de educar o filho. Não é o dever de amar. Amar não é direito, amar não é dever, amar não é direito do filho, amar não é dever do pai. Não cabe, no plano moral, sim, mas no plano jurídico, nós temos que pensar que o pai deve fazer é cuidar, independentemente do sentimento, porque um juiz não tem como avaliar o sentimento. O juiz tem como avaliar, sim, a falta do cuidado, a falta da educação, a presença, a convivência. Isto é abandono afetivo. Portanto, é abandono no sentido do descumprimento dos deveres do casamento. E a ministra Nancy Andrighi proferiu um acórdão importantíssimo a respeito deste tema, como também foi a ministra Nancy Andrighi, por sinal, conselheira científica da nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, que proferiu um outro acórdão a respeito do tema anterior de que falávamos, da guarda compartilhada, e que deu origem àquele projeto de lei. Portanto, falando agora do abandono afetivo, nesse acórdão, a ministra coloca a questão nos seus devidos termos. Não é falta de afeto, é falta de cumprimento dos deveres do pai perante o filho. E, voltando a essa afetividade levada a essa altura como o Estatuto das Famílias, que é este projeto de lei que tramita hoje no Senado, pretende, possibilita tudo, doutor Rui. Olhando para o outro lado desta afetividade, tudo seria possível, qualquer relação poderia ser a vida como relação de família onde houver afeto. Olhe o perigo, olhe o risco de um sentimento se transformar num princípio jurídico, inclusive numa norma principiológica que esse Estatuto das Famílias pretende implementar. É muito perigoso pensar em afetividade como o maior princípio do direito de família. Assim nós teríamos as uniões poligâmicas, consentidas e não consentidas, por exemplo, institucionalizadas no direito brasileiro. Não podemos ter na afetividade, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, que nas relações de família haja afeto, que haja sentimento, que haja amor, mas nós não podemos transportar para o direito de família esta ideia de afeto como um princípio geral que possibilite qualquer tipo de relação. Nós não podemos transportar esta ideia de afeto para o direito de família no sentido, inclusive, que eu falava agora há pouco, que a falta de sentimento de um pai por um filho pode gerar reparação de danos. O senhor imagine, qualquer filho poderia chegar, bater na porta do judiciário e dizer: meu pai não me ama, quero uma indenização. Não é isto? Meu pai não cuida de mim. Meu pai não zela pelos meus interesses, meu pai não me educa, meu pai me deixou, me abandonou. Eu procuro meu pai e meu pai não responde ao meu chamado. Meu pai nunca mais me procurou. Isto é abandono afetivo. É uma diferença que talvez seja difícil de compreender, né? Mas ela é imensa. E o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu isto. Porque nós temos no Superior Tribunal de Justiça, inclusive agora, sabe, doutor, enunciados que acabaram de ser publicados, que são de extrema relevância sobre a união estável. Os temas são muitos, então eu vou e volto para um ou outro tema, não é? Esses enunciados que vêm estabelecer, portanto, ali vários pensamentos a respeito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da união estável. Dizem, por exemplo, que as uniões simultâneas, o que são uniões simultâneas? É uma outra expressão dada
para a relação de mancebia, para a relação extraconjugal. As uniões simultâneas não geram efeitos de direito de família, de direito das sucessões e de direito previdenciário. Esses enunciados do Superior Tribunal de Justiça, eles vêm realmente trazer para o direito de família e para o direito sucessório a ideia de que não é o afeto, mesmo que haja afeto entre um homem casado ou uma mulher casada e o seu amante, não importa este afeto para o direito. Tanto que o STJ reconhece que as uniões simultâneas, as uniões paralelas, as uniões de mancebia dos amantes, das amantes, não geram efeitos jurídicos. Então, com este enunciado, o STJ deu um passo muito importante em prol da defesa e do cumprimento da norma constitucional que estabelece a monogamia como princípio basilar do casamento e da união estável. Este foi um programa Defesa da Família. E a advogada, professora, defende a família com argumentos sólidos, foi a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, a quem cumprimentamos e agradecemos pela sua participação no Diálogo Nacional. Continue nessa luta, conte com o nosso apoio. Muito obrigada, Dr. Rui. Estaremos sempre juntos. E até o nosso próximo programa.